que alegria! Terçou por aí, gente? Terçou por aí? Pois é, por aqui terçou e hoje vai ser bênção. O que eu vou comunicar, falar para vocês hoje, o que nós vamos ler e entender é algo que tem queimado no meu coração desde o dia que eu ouvi falar sobre isso. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, ir atrás da informação. Oi, Márcia! Márcia, hoje vamos falar sobre dons espirituais. Pois é. Quem nunca ouviu, quem não costuma buscar esses dons espirituais, agora vai poder entender um pouco mais. Eu já estou na igreja já tem um tempo, mas eu não tinha ouvido muito falar sobre dons espirituais. Quando eu ouvi, eu fiquei extremamente impactada, principalmente quando se falou que a gente que busca nossos dons espirituais. E eu quero viver o extraordinário de Deus na minha vida, quero transbordar na vida das outras pessoas e para isso eu preciso dos seus dons espirituais. Porque senão a gente vai ter uma vida assim meio que mediana, sabe? Aquela vida... Vai no domingo na igreja, volta para casa e depois você passa a semana inteira na bagaceira, cheia de dificuldade, luta, e você não consegue ter sabedoria, discernimento para fazer as coisas. Então hoje eu trouxe, quero trazer com vocês a informação sobre o que seria dons espirituais, na palavra de Deus, que está lá em 1 Coríntios. Então assim, tem muitas informações que são importantes, o Instagram vai entregando pra galera aí, mas nós vamos começando porque fica gravado, então a gente já começa falando logo de uma vez, né, Márcia? Gente, dons espirituais. O que não profetizamos não acontece. Aqui fala inclusive em dons espirituais, eu vou falar sobre isso mais pra frente, porque eu vou seguir uma linha de raciocínio que fique mais fácil de entender, mas aqui fala sobre os dons espirituais, para você buscar os dons, que eu vou explicar mais à frente, que tem a ver com o seu propósito, ou que Deus colocou em você, que você vê que você tem alguma habilidade, mas que você busque o dom da profecia, que é o dom de profetizar, de abençoar as outras pessoas. Então, que você busque esse dom, independente dos outros dons. Então, seria um dom importante de você buscar a profecia. Mas Deus não vai derramar nada na sua vida se a gente não for atrás dessa bênção. Oi, Ângela, vamos falar de dons espirituais, hein? Muita gente não fala sobre isso nas igrejas, Principalmente essas mais tradicionais, não dão muita ênfase nisso, mas eu creio que é uma coisa importante, está na palavra de Deus, acessível a qualquer pessoa. Aquele que buscar de todo o coração receberá, Como a palavrinha aqui, fé em nome de Jesus, Então, a gente precisa buscar o dom da profecia. Aqui em 1 Coríntios fala da importância que é o dom de profecia. Por quê? Porque você vai ter que profetizar na vida. Você profetiza na vida dos seus filhos, você profetiza na vida dos seus familiares, do seu companheiro, esposo, namorado. Você profetiza libertação, prosperidade, paz. Então, além de todos os 9 dons espirituais que você pode buscar, que guarda relação com o seu propósito, nós vamos desenvolver mais sobre isso, você pode buscar, você deve buscar o dom da profecia, porque você precisa dele, profetizar, Eu tenho buscado muito, tenho falado, assim, para todo mundo que passa por mim, eu tenho profetizado bênção na vida das pessoas, Porque a vida nossa já é bagaceira. Então, sim, luta sobre luta, então eu profetizo é bênção, tá bom? Então as palavras, elas têm poder. Lembra que eu falei que o conhecimento, ele é fruto, as suas ações são fruto do que você ouve e do que você vê. A sua palavra é fruto disso, por isso você tem que tomar tanto cuidado com os lugares que você anda, com as circunstâncias que você tem vivido, os lugares, os ambientes que você tem vivido, Então, as palavras têm poder, por isso você precisa profetizar. Então você tem filho, tá na fase da adolescência, igual a Márcia aqui, profetiza na vida dele. Deus abençoe, encaminhe meu filho, livra dessa situação, que o Senhor traga paz sobre ele, abençoe os amigos, que o Senhor tire os amigos que não for, que guarda relação com a vida que a gente acha importante que eles tenham, Porque aqui, inclusive em Coríntios, fala sobre a gente agir como adultos e não como criança. Criança que às vezes age nas emoções, o adulto não. O adulto deveria agir
com a mente, com consciência e não pelas emoções, né? Então, despertar os dons que há em nós precisamos despertar, porque igual eu falei, eu não tinha ouvido ainda falar, ou não tinha, e se não tinha entrado no meu coração sobre dons espirituais. Quando eu comecei a ler, eu falei, opa, vou estudar sobre isso, achei interessante, porque a palavra de Deus fala que aquele que pedir que vai ter. Eu falei, eu vou pedir esse negócio, né? Vou ver os que guardam relação com o meu propósito, com o que eu vejo que eu tenho na vida, e eu vou pedir esses dons, né? Então, como usar os dons do Espírito, que eu vou diferenciar aqui para baixo a questão de dons e de talentos, são coisas diferentes, né? Diferenciada, né? É igual minha sogra falar, advogado, são diferentes, né? Então, como usar os dons do Espírito? Você usa o dom do Espírito para abençoar as pessoas. Então, você não pode levar vantagem sobre os dons espirituais. Porque se você está buscando algo que é espiritual, não faz sentido você levar vantagem em cima disso. Os dons espirituais são só para abençoar as pessoas e para fortalecer o corpo de Cristo. É para isso que servem os dons espirituais. Então, se você não está preparado, em amor em relação às outras pessoas, não mexe com essa bagaceira não. Isso é para outras pessoas. Mas se você quer viver uma vida extraordinária com Deus, você presta muito bem atenção no que eu vou falar aqui, tá? Então, o Deus é um só. Deus é um só. Mas ele distribuiu e o seu amor e o seu poder manifesta de formas diferentes. Que é o que a gente vai falar aqui sobre os dons espirituais. Nós vamos falar aqui na palavra de Deus sobre 9 dons. Então, o Deus é o mesmo, mas ele manifesta de formas diferentes. Assim como o ser humano é o mesmo. Todos somos seres humanos, quando falando de seres humanos. Mas cada um tem talentos diferentes, né? E na quinta eu vou falar sobre os frutos do Espírito, tá? Que é outra coisa ainda, tá bem? Que é desenvolvida à medida que você procura Deus e você se achega a Deus. Então são os frutos do Espírito, mas nós vamos falar na quinta-feira para dar seguimento nisso. Então você pode tirar proveito do seu talento, mas não do seu dom. Lembra que o seu dom é para fortalecimento do corpo de Cristo e você precisa usar para abençoar pessoas, tá? Então, o seu talento é algo que você tem de diferencial em relação às pessoas. Então, por exemplo, alguém joga muito bem futebol, outro joga muito bem vôlei, o outro canta. Isso é um talento. Do talento, você tira vantagem, digamos assim. Você ganha dinheiro com isso. Você trabalha com isso, potencializa o seu talento. Mas o dom, não. O dom é coisa divina e deve ser usado para fortalecimento do corpo de Cristo. São coisas diferentes, né? Mas vamos aos dons, né? Em 1 Coríntios 12, de 8 a 11, olha só, ele fala dos 9 dons espirituais. Ó, pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria. A outro, o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. O outro, a fé. Pelo mesmo Espírito ainda, o Espírito é o mesmo, como eu falei, Deus é o mesmo, as formas de manifestação são diferentes. Dons de cura. Depois há outro, operar milagres. Profecia. Discernimento do Espírito. Variedade de línguas, que é falar em línguas, né? E há outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, você vai desenvolver à medida que você buscar aquele dom, né? Então, por isso é tão importante você focar nisso, entender qual é o seu propósito, o seu talento, porque o seu dom guarda relação com o seu propósito. Você só vai entender que você precisa buscar isso quando você só vai entender o dom que você precisa buscar quando você entender qual o seu propósito, qual o seu sentido aqui na vida. Por que você tem um CPF único? Por que a sua digital é única? Só quando você entender o seu propósito, você vai conseguir buscar o seu dom. Por isso que é tão importante. E você só identifica o seu propósito quando você está mais próximo de Deus. Conforme você vai caminhando na fé e se aproximando de Deus, mais fácil vai ficando de você identificar os dons que seriam importantes para você. Mas vamos aos dons espirituais. Vamos lá, né?
Então são 9 dons. O primeiro é o da sabedoria, né? Para dar destino a muitos, orientar com sabedoria, permitir discernimento, né? Oi, Denise, oi, Maria. E as escrituras, né? Aqui em Tiago 1,5 fala: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Pra você ver o tanto que Deus quer que a gente tenha sabedoria para conduzir a nossa vida. Lembrando que inteligência humana não é a mesma coisa que sabedoria. Tem gente inteligente que não é sábia e vive tomando decisão errada. Então, a todos dá livremente, mas você precisa buscar, tá vendo? Então, Deus tem várias coisas que Ele permite a nós, mas que a gente tem que ter o esforço de buscar. E eu vou falar sobre isso, como buscar. Segundo, dom do conhecimento, entendimento e convicção de fé, que é um dos dons que eu tenho buscado. Conhecimento, sabedoria, o dom da palavra, né? O outro, a fé. O dom da fé nos move em direção a Deus, porque a fé é muito importante. Sem fé vai ser impossível, é impossível, na palavra de Deus fala, é impossível agradar a Deus. Olha só esse Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, a palavra de Deus. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então a gente precisa, a nossa fé é fortalecida pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é um dom. Pessoa que tem muita fé, você fala assim, não, mas esse cara tem fé, né? Então assim, a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se sente. Então, você precisa ter consciência, fé é um dom. E se ele guarda relação com o seu propósito, oi Iris, se ele guarda relação com o seu propósito, você deve buscar a fé. Nós vamos falar mais sobre isso. Dom de cura, extraordinário, né, gente? Através da oração, da imposição de mãos, Deus usa como um canal para a cura de enfermos e doentes. Então, assim, já são coisas... Os dons do Espírito são coisas espirituais, então não é algo real. A fé não é algo real. Tanto é que a certeza das coisas que não se vê, mas se sente. Então, não é uma coisa real. O dom da sabedoria também é só vinda de Deus. Você não consegue se ler no livro igual eu. Não, você vai conseguir conhecimento, não sabedoria. São coisas diferentes, né? Então, você precisa... São coisas espirituais. Então, existe o dom da cura. Pessoas, você já deve ter visto, quem é espiritual aí, que vê pregação, assiste, já deve ter visto situações como essa, né? Quinto dom, operação de milagres. Pessoas que oram para que tenham o dom de operar milagre e em nome de Deus elas operam milagres, né? Isso existe, é incontestável e é um dom de Deus também, que você vai, cada dom que você buscar e que você conquistar, ele vai ser fruto do seu propósito aqui na Terra, do seu destino aqui na Terra. Lembrando que o seu destino dá pistas para você. Ele dá pistas para você. Então, às vezes, o que você fazia quando criança, você lembra em situações que a pessoa fala assim, nossa, essa pessoa é engraçada, essa pessoa não é amiga, sempre solícita, uma pessoa... Esse, mais ou menos, é o seu propósito. Ele vai dando direcionamento para sua vida. Claro que você pode aperfeiçoar talento, você pode pedir dons novos, às vezes você tem vários dons, às vezes, né? Um pouquinho de cada, mas alguns se destacam, né? Então tem esse de operar milagres, que é sobrenatural também, né? O dom da profecia, foi o que eu falei para vocês. Em 1 Coríntios 14:1, ele fala da importância dos dons também, né? E fala que você deve buscar, além dos dons, buscar o da profecia. Por quê? Porque você vai profetizar na vida das pessoas. Na vida das pessoas que você ama, dos seus familiares, das pessoas que trabalham com você, das pessoas que você ama, você vai profetizar na vida delas, né? Então é muito importante, em 1 Coríntios 14:1 fala, eu li aqui, sigam o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais. Olha só. 1 Coríntios 14:1. Sigam o caminho do amor, vou falar mais sobre o amor aqui embaixo, e busquem com dedicação, não é buscação, vai lá e pega, não é isso aí não, dedicação, oração, jejum, leitura da palavra. Se você quer viver algo espiritual, sobrenatural, uma vida com significado em Deus, você precisa buscar as coisas espirituais. Oi, Clésia, tá bom, maravilhosa? Estamos falando de dons espirituais. Fantástico, minha filha. Um grau é uma subida de grau
na vida com Deus, tá? Uma subida grande de grau, tá bom? Ó, 1 Coríntios 14:1, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Então, além dos dons espirituais, você precisa buscar o dom da profecia, porque ele é importante, porque você precisa profetizar na vida das pessoas. Você precisa fazer isso, você precisa ser um canal de bênção, para de ser lago, tudo é pra você, tudo é... Não, seja um transbordo na vida das pessoas, transborde na vida das pessoas, né? Dom de discernimento, 7º, de discernimento. Esse dom nos dá a conhecer o caráter das coisas através da verdade. Vem junto com amadurecimento espiritual, que é um dos dons que eu também busco, que é o dom da palavra, que está no discernimento, que eu consiga falar o que a palavra de Deus tem para nos dizer de forma simples e clara e que todo mundo consiga entender. Então eu busco o dom, porque falar até papagaio fala, né? O que eu quero é tocar o coração das pessoas. 8º, oi Maria Tereza, dom de línguas. Vocês já devem ter visto, quem busca aí muito coisas espirituais, dom de línguas. É quando as pessoas falam, você não tá entendendo, mas esse dom vem junto com o nono dom e último, que é você interpretar línguas, né? Porque a palavra de Deus também fala, inclusive o apóstolo Paulo fala sobre isso, que precisa ser interpretado para que haja edificação do reino de Deus. Porque senão a pessoa fala em línguas, a outra lá não entende. Então, assim, o dom 8, que é falar em línguas, é complementado com o dom de interpretação de línguas. A pessoa que interpreta, não sei se vocês já passaram por isso, eu passei por isso recentemente numa igreja que eu fui, e que o pastor começou a falar em línguas, eu falei, Deus, alguém tem que falar aqui, Deus, levanta alguém para interpretar o que o pastor tá falando, eu quero ouvir o que ele tá falando. Aí lá no fundo da igreja, levantou um homem de Deus e começou, o pastor falava, ele traduziu, o pastor falava, então assim, é bênção, gente, mas é o que eu tô falando. Os dons espirituais, ele te leva para um novo nível espiritual, e ele só será dado para as pessoas que têm compromisso com Deus. Não tem jeito de você ter um dom. Tanto é que na palavra aqui que eu falei para vocês, ó, busquem, 1 Coríntios 14:1, busquem com dedicação. Você buscar igual bagaceira, não, vou ali buscar e ver. Não é assim que funciona, não. Você não vai ter dons espirituais. Você não vai ter. Se você quiser ter uma vida intensa com Deus, você vai ter que se relacionar com Ele. Vai ter que haver esforço e muita dedicação da sua parte. Assim como... Oi, Felipe, assim como se você quiser casar, você tem que se esforçar. Se você quiser criar seus filhos debaixo da palavra de Deus, da retidão, da honestidade, você vai ter que se esforçar. Se você quiser fazer um curso, uma faculdade, se você quiser subir de cargo na sua empresa, você vai ter que se esforçar. Então não tem nada que cai do céu, nem dinheiro cai do céu. Aí você quer que os dons do Espírito caiam no seu colo? Ah não, isso é querer demais. Aí é muita bagaceira pra mim. Então tem 9 dons dos Espíritos. Os dons dos Espíritos está em 1 Coríntios, capítulo 12, de 8 a 11. São 8. Sabedoria, conhecimento, fé, dom de cura, operação de milagres, dom da profecia, dom de discernimento, dom de línguas e dom de interpretação de línguas. Oi, Milene, tá boa, preciosa? Estamos falando sobre dons espirituais. Um grau elevado da espiritualidade, entendeu? Pra gente sair do mediano, daquele negócio de ir na igreja, fazer uma oração, ir lá participar da Santa Ceia, entendeu? Ir embora pra nossa casinha e tocar nossa vida. É mais ou menos isso. Você vai pra um grau diferente, tá? O dom, olha, vamos falar um pouco do dom. O dom é um presente de Deus. E você só dá presente pra quem você ama. Ou você sai dando presente pra todo mundo que aparece aí. Você não faz isso. Você dá presente para quem você ama, para quem você considera e para quem você tem intimidade. Oi, Gustavo, tudo bem? Estamos falando sobre dons espirituais. Um grau elevado do relacionamento com Deus. Então, o dom divino, dons espirituais são coisas dadas por Deus. É um presente de Deus. Da mesma forma que você não dá presente para qualquer pessoa, Deus não vai dar presente para qualquer pessoa. É isso mesmo. Se você não tiver um relacionamento estreito com Deus, você vai ficar nessa vida aí mesmo. Das suas rezas, ir na igreja no domingo, mas você não vai sentir aquela coisa queimar no seu coração. Sabe? Você exalar o bom perfume de Deus. A pessoa olha pra você e fala, nossa, pessoa abençoada. Como é que uma pessoa é desse jeito? Como é que ela age em determinada situação?
Isso é muito importante. Você só vai adquirir quanto mais você próximo de Deus estiver, tá? Cada um é atraído por um dom. Ele não cai do céu para qualquer um, não. Eu vou pedir, por exemplo, eu tô orando pelo dom da palavra, sabedoria, conhecimento, para que eu possa falar da palavra de Deus, que é o que eu tenho dedicado, correto? Eu não tô pedindo o dom de milagres. Eu não peço o outro, né? Oi, Denise, eu tô pedindo os dons que guardam relação com o propósito que eu tô vivendo, com o destino que Deus tá dando na minha vida. E eu vou embora, igual eu falei na live. Às vezes na live tem poucas pessoas assistindo, mas para gravar, como ela fica gravada, aparece 500, 450 visualizações. Aí você acha que eu vou parar porque eu tô aqui falando com poucas pessoas? De jeito nenhum. Se uma pessoa for alcançada pela minha palavra, tá tudo certo. Se uma pessoa for alcançada, tá tudo certo. Então deixa eu te falar, para quem sabe onde vai, não interessa os obstáculos. Essa é a diferença de quem vive no Espírito e quem não vive no Espírito. Oi, Zilão, tá joia, precioso. Estamos falando sobre dons espirituais, ó, coisa de Deus, tá? Falei os 9 dons do Espírito. Você sabe qual que é, Zilão? Os 9 dons do Espírito, que só vai ser dado para quem buscar Deus de todo o coração, tá? Isso aqui não é para qualquer pessoa. Dom é presente de Deus e você só dá presente para quem você ama e para quem se relaciona com você. São os 9 dons: sabedoria, conhecimento, fé, dom de cura. O meu mouse parou. Dom de cura, operação de milagre, dom de profecia, discernimento, dom de línguas e interpretação de língua. Esses dons estão um correlacionado com o outro, tá bom? Então, o dom é presente de Deus. Mas sabe qual é o preço do dom? Você tá achando que você vai ter um dom espiritual desse aqui, igual a sabedoria, já pensou? E o discernimento? Discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Você tá achando que você vai ter um dom desse sem pagar o preço? Não vai. Você não vai. Você só consegue os dons divinos se você pagar o preço. Se você tiver dedicação. Assim como tudo na sua vida. A Janaína entrou aqui. Você só constrói uma empresa se você tiver dedicação. Você só vira um profissional exemplar, único, se você tiver dedicação. Você só cumpre o seu propósito na Terra se você tiver dedicação. Como eu falei, às vezes na live não tem muitas pessoas, mas nós temos de visualização com mais de 70% de assistir a live, que é um vídeo maior, nós estamos falando em 450 pessoas. Aí eu vou me importar com a situação que o negócio está acontecendo? De jeito nenhum. Eu estou plantando e eu vou colher, porque eu sei para onde vou. Então tá tudo certo. O processo ele só tá me aperfeiçoando, forjando o meu caráter e me fazendo uma pessoa melhor. Sabe qual é o preço? Oração. Coisa pouca, viu? Você só precisa entender que os frutos do Espírito que eu vou falar na quinta, que também é consequência da sua intimidade com Deus, frutos do Espírito, na quinta que eu vou falar. Hoje eu tô falando dos dons espirituais, tá? Você só conquista os dons espirituais se você tiver relacionamento com Deus. Como você tem relacionamento com Deus? Oração, leitura da palavra e jejum. Pode parar. Pode parar. Nada vai te levar aos dons espirituais se você não buscar Deus. E como você busca Deus? Por oração, leitura da palavra e jejum. Não tem jeito. O jejum e a oração andam juntas. São irmãs gêmeas, né? Uma tá a outra. Então não tem jeito. Você precisa ler a palavra de Deus, você precisa orar e você precisa ter tempo de jejum. Porque senão vai acostumando. Essa vida aí mesmo você vai ter, entendeu? Essa vida aí. Decorando versículo, colocando versículo no stories, mas você não passa disso. Você não sente um trem assim. Sabe quando você tá apaixonado? Eu tô numa fase que eu tô apaixonada por Deus. Paixão é aquele trem assim, sabe? Eu não penso em outra coisa. Eu só penso nas coisas de Deus. Eu não penso em outra coisa. Isso é apaixonado, você sabe, buscar a Deus de todo o seu coração, tá? E você precisa caminhar nisso. Então o preço é esse, horas de oração, horas de leitura na palavra, jejum, porque é só assim que você vai crescer espiritualmente e que Deus vai ver que você tá preparado, tá? Porque na palavra também fala que se você for como menino, você não vai receber, porque criança age pelas emoções. Adulto deveria agir por consciência.
O adulto deveria. Não é o que a gente vê, as pessoas agem muito por emoção, por isso que eu te falo que sabedoria é dom divino. Não é de todo mundo e não vai ser dada a todo mundo. Se você não tiver amor, vai usar o seu dom para o que não deve. Então, quando você identificar o seu dom, como que você identifica o seu dom? Primeiro você identifica o seu propósito. Qual o meu propósito? O que Deus tem para minha vida? Qual é o talento? Porque mais ou menos seu talento guarda relação com o seu propósito. Qual que é o meu talento? O que eu faço de bacana? Mais ou menos é o seu propósito. E aí você pede o dom. Igual eu te falei, eu não peço o dom de cura, o dom de fazer milagres, não. Eu peço os dons da palavra. Conhecimento, sabedoria, profecia, porque aqui fala que além dos dons espirituais, você buscar o dom da... Oi, Marli. Além da... Olha, Dom Marli. Além dos dons espirituais, você, além desses dons, você deve buscar o da profecia. Porque você tem que profetizar na vida das pessoas. Profetizar bênção, cura na vida dos seus filhos, que livre do mal, que os proteja, que você seja bênção nesse mundo. Você tem que profetizar na vida das pessoas, né? E você não vai receber dom se você não tiver amor. Lembra o que eu falei no começo? Dom é diferente de talento. Talento é aquilo que você nasce com ele, entendeu? Não, a pessoa tem um talento. A pessoa tem talento para números, a pessoa tem talento para servir as pessoas. Isso é um dom, um talento. A pessoa é boa para jogar bola, a pessoa é boa para isso. A pessoa canta, é um talento. O dom é algo dado, é um presente de Deus para abençoar a vida das pessoas e fortalecer o corpo de Cristo. É para isso que serve. Então você ganha dinheiro com o seu talento, mas com o seu dom não. Porque o dom é para fortalecer o corpo de Cristo. Então, não brinca com esse negócio. Se você não está preparado para subir de nível espiritualmente, vai ficando desse jeito mesmo. Deus vai te abençoar de outras coisas, entendeu? Mas para caminhar com Deus, é isso aí. Lembra que eu falei 1 Coríntios? Oi, Ângela. 1 Coríntios, seguir o amor e procurar com zelo os dons do Espírito, mas principalmente o de profetizar. Então, você precisa ter amor. Porque se você vai abençoar a vida de pessoas, quando você busca o dom, você tem que ter amor. Vamos supor que você tem o dom da profecia, mas você não tem amor. Eu já tenho minha dúvida se Deus vai te dar isso pra você. Mas aí você não tem amor. Aí você vai profetizar algo na vida da pessoa que às vezes ela não tá preparada para receber aquela palavra que você tá dando para ela. Então por isso você tem que ter amor. Sabe o que é amor? Amor é você se preocupar mais com o outro do que com você. Amor é empatia, solidariedade. Vou contar, domingo eu tava na igreja, cheguei em casa, um frio, tive que ficar em vários cultos, porque tinha uma programação lá na igreja, missionária, e eu faço parte do conselho missionário, eu tive que ficar. A hora que eu virei aqui em casa, debaixo da marquise, tinha uma pessoa deitada. A hora que eu passei, aí eu falei, na porta da minha casa não. Na porta da minha casa ninguém vai passar fome não. Entrei, fiz comida pra galera aqui, cada um queria uma coisa, sanduíche, aquela coisa danada e tal. E eu tinha um bife aqui, eu falei, vai ser esse bife com arroz. Gente, a sobra certinho, eu tinha até o marmita, aquela marmita branquinha, que eu tinha trago um negócio da rua. Eu falei, ó, nossa, eu tenho a marmita, eu tenho a comida, eu vou descer. Aí falei, amor, desce comigo, porque eu não sei como que a pessoa tá, porque pra sobreviver na rua, gente, vício a maioria tem. Porque pensa você dormir na rua, no frio, no relento, passando aperto, se a pessoa não tiver algum tipo de, às vezes, né, ela não não é porque ela quer, é porque, gente, a rua é sofrido. É difícil viver na rua. Só quem já desenvolveu trabalho com pessoas em situação de rua pode falar o que eu tô falando. Se você não fez, você só escuta e guarda pra você. Quando você trabalhar com essas pessoas, você vai ter empatia pela vida dela. Então, amor é empatia, é se colocar no lugar do outro. Então, pra você adquirir dom, você vai ter dom espiritual, você vai ter que ter amor. Porque sem amor, você não vai receber dom, não. Porque você não vai saber dosar esse dom que Deus colocou na sua vida, né? E o dom é o que dá mais sentido pra sua vida. É o que dá mais sentido pra sua vida, é o dom. Porque você não cansa, sabe? Eu hoje tô desde manhã, já fiz oração, já chorei, que vocês não têm noção. Tive uma experiência incrível com Deus. Já saí, já fui no hospital, voltei, profetizei na vida de todo mundo, Zilão, hoje. Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, uma noite abençoada, Deus, na vida de todo mundo. Porque se Deus está falando aqui que os dons vão ser dados para quem buscar, eu vou buscar.
eu vou buscar. Eu não quero um relacionamento mediano com Deus, algo que eu não sinto no meu coração. Então eu vou buscar intensamente, tá? Então como se busca os dons espirituais? Lendo a palavra de Deus, orando e jejuando. Jejuando então, gente, eu tenho vivido cada experiência jejuando que é inacreditável, tá? E frequentando lugares onde os dons espirituais pairam, né, gente? Porque, deixa eu te falar uma coisa. Lá no boteco, lá na festa de treta de família, nesses lugares, você não vai conseguir sentir a presença do Espírito. Porque são muitas vozes, é muita informação, o ambiente é pesado. Já viu gente quando você chega assim, ó, esse é o dom do discernimento, quem tem isso. Chega no ambiente e fala assim, nossa, um ambiente que tá pesado. Você já viu isso? A pessoa tem o dom do discernimento. Então, o seu destino, ele dá pistas. Ele dá pistas para você. Presta atenção na sua vida, presta atenção nos seus talentos, nos seus dons. Porque Deus tá falando com você e você tá deixando as coisas passar, tá? Senão Deus vai fazer igual fez com Jonas, te vomitar pro que ele quer, tá? Então, busque o dom da profecia, já falei com vocês. Profetize sobre a vida das pessoas. Bênção, libertação. Você pode profetizar. Isso não é um achismo, não. Você não tá. Não, porque se o Espírito. Quem faz isso é só quem o Espírito vive nele. Quem tá buscando o Espírito. Então, você fica em paz. Você fala que Deus vai mover seu coração. Tá movendo. Eu tô falando do que eu tô vivendo. Não tô falando só do que eu tô lendo, não. Eu tô falando do que eu tô vivendo. E nós profetizamos o que conhecemos. Isso é outra coisa. Por isso que você precisa ler tanto, buscar tanto entendimento, leitura da palavra, para que você consiga transbordar na vida das pessoas. Porque profetizar é transbordar na vida do outro, é enxergar o outro como prioridade. E às vezes você vai falar uma coisa pra pessoa, oi Bianca, tá boa, preciosa. Às vezes você vai falar alguma coisa pra pessoa que você não tem nem noção que aquilo tá acontecendo com a pessoa. Você não tem nem noção, mas aquilo tá acontecendo com ela. E quando você profetizar, até a pessoa vai parar. Hoje, por exemplo, eu recebi um tanto de abraço lá no hospital, porque até a menina que tava comigo falou assim, nossa, tá parecendo missionário. Nós duas tá parecendo missionário. É isso mesmo. Onde eu colocar a planta dos meus pés, nós vamos ser bênção. A presença de Deus estará onde estaremos. Onde colocarmos a planta, oi Luana, onde colocarmos a planta dos nossos pés, Cristo estará. Nós representamos Cristo. Por isso que você precisa ter os dons espirituais. Por isso que você precisa buscar uma vida de intimidade com Deus. Porque senão você vai viver uma vida medíocre. Mediana. E, gente, eu vou te falar uma coisa. Ou você é frio ou você é quente. Morno não. Seja intenso nas coisas que você for fazer. Entendeu? Seja apaixonado pela vida. Apaixonado pela oportunidade que você tem de se locomover sozinho. Hoje eu estava no hospital. Quantas pessoas queriam estar no meu lugar? Não no meu lugar fazendo a ação social que eu faço, porque isso também é um talento de Deus, é um fruto do Espírito de Deus, que é o amor, tá bom? Mas a pessoa queria estar igual eu, cheia de vida, alegre, andando sozinha, sem, sabe? Com saúde. Então seja grato pela vida que você tem. Saiba agradecer a Deus pela saúde, pela sua casa, pelo chuveiro gostoso, né? Igual eu contei pra vocês, qual que é o nome do cara? João. O cara que tava debaixo da marquise. E eu não fiz de qualquer jeito, não. Eu li um livro aqui, eu vou até no Encontro de Casais, porque esse cara tá lá. Marcelo Gomes. O Caminho da Excelência. Depois que eu li esse livro, muita coisa mudou na minha vida, tá? Então eu falei assim, ó, tudo que eu vou fazer, eu busco excelência. Meu esposo pede um cafezinho, porque a gente trabalha no escritório aqui de casa, nós dois. Pede um cafezinho, eu levanto, traço um pedaço de queijo. Eu não trago só o café, porque eu quero a excelência. Eu não quero fazer de qualquer jeito. Aí a hora que eu levei o negócio pra ele, tava na marmitinha, tava quentinho. Falei, vou picar um tomate. Quem come arroz com carne gosta de tomate. Piquei o tomate. A hora que eu terminei de picar o tomate, eu falei, vou levar uma banana. Olhei assim, falei, tinha uma banana. Peguei uma banana pra sobremesa. Ele ficou tão constrangido com a situação, que ele, certeza, que ele sentiu o amor de Deus. Eu só me arrependi de não ter feito oração. Porque às vezes você não quer... Porque às vezes até o nosso olhar recrimina outra pessoa. Eu não tenho muito isso. Mas a gente fica tão preocupado da pessoa se sentir amada. Tipo assim, não. Olha, pregue o amor de Deus. Se for preciso, fale. Então pregue ao agir, pelos atos, pelos bons atos que você tem. Então eu não quis assim
sabe, incomodar ele, constranger ele, porque ele já estava numa situação muito difícil, né? Eu agachei para falar com ele, mas ele estava deitado. Eu falei, come agora, tá quentinho, trouxe uma bananinha de sobremesa para você. Perguntei o nome dele, o Adriano perguntou o nome dele e nós fomos embora. E depois eu orei por ele mais tarde. Só fiquei assim de eu não ter orado por ele. Mas na próxima não é isso aí não. Então quando você percebe que Deus está contigo, os pensamentos transbordam e você profetiza. Por quê? Porque não tem jeito, gente. Não tem jeito. Porque você está se enchendo do Espírito, lê toda hora, só fala sobre isso. A sua vida é meditar, orar, jejuar. Gente, não tem jeito de eu guardar esse trem só pra mim. Então, não tem jeito, meu povo. Tem que ser transborda. Você transborda. Igual quando você tá alegre, já viu? Quando você conseguiu uma bênção. Você conta pra todo mundo? Entendeu? Sai contando pra todo mundo. Nossa, Deus me curou disso aqui. Nossa, eu queria ter um filho, conseguir engravidar. Nossa, que bênção que é. Todo mundo fica sabendo. Você dá notícia de tudo. E você vive apaixonado. O Espírito transborda dentro de você. Não tem jeito de guardar só isso pra você, tá? Então você tem que profetizar o que Deus colocar na sua mente, porque você só profetiza o que conhece. Deus colocou na sua mente, você profetiza. Se Deus colocou na sua mente, você profetiza. É de Deus. Então você encontra seu talento como? Lembra que o seu dom guarda relação com o seu propósito. E o seu propósito guarda relação com o seu talento. Como que você descobre o seu talento? Pergunta aos seus amigos. Fala, o que você acha que tem em mim que não tem em ninguém? Oi, Sérgio, o que nós estamos falando sobre dons espirituais? É um grau elevado da espiritualidade, tá? É subir de nível com Deus. Como que você descobre o seu talento? Pergunta às pessoas próximas de você, eu sou bom em quê? O que tem em mim que você fala assim, quando você pensa no meu nome, você fala a palavra? Eu sei o que eu tenho. Busque conhecimento e desenvolva. Toda habilidade, talento é desenvolvido. Igual, por exemplo, às vezes a pessoa tem um talento de jogar bola. É bom com força, mas ela vai ter que treinar. Ela vai ter que se esforçar. Senão ela vai ser mediana. Você vê que ela é boa, fala, nossa, aquela pessoa é boa, mas ela não dedica. Igual, já viu que esse funcionário, eu já tive isso, que eu já fui supervisora. O funcionário é bom, inteligente, mas preguiçoso. Não chega no horário. Não tem compromisso com o lugar que ele tá. Já viu? É a mesma coisa aqui. Você tem o talento, mas você tem que ter esforço. Você tem que usar, desenvolver, persistir, entendeu? Então, lembrando, eu falei lá no início, o dom, pra gente dar uma fechada, o dom você usa para pessoas, para fortalecimento do corpo de Cristo. O talento, você ganha dinheiro. Ah, sou bom com contas, Dona Marli entrou aí, ela é muito boa com conta, matemática, administração. Você ganha dinheiro com isso. O dom, não. O dom é para fortalecimento do corpo de Cristo, dos irmãos. É para isso, tanto é que os dons são espirituais, dom de sabedoria, conhecimento, falar em línguas, dom de cura, fazer milagres. Então isso são coisas espirituais, você vai ganhar dinheiro com isso. A gente vê mais ou menos essas bagaceiras, né, gente? Mas se você está próximo de Cristo, você vai tendo entendimento com as coisas que estão acontecendo, tá bom? E eu também não vim aqui para julgar, tá bom? É Deus que faz isso, é cada um com seus problemas, não é verdade? Então nós precisamos um dos outros. Então o dom foi colocado em você para edificar as outras pessoas, tá? Clame pelos seus dons. Lembra que a gente falou lá em 1 Coríntios 14:1? Que é algo que você vai ter que percorrer, que você vai ter que insistir, você vai ter que dedicar, né? Então clame pelos seus dons, insista nisso, ore com Deus, busque especificamente. Gente, quem não quer o dom da sabedoria? Você tem que buscar um dom na sua vida. Quem não quer o dom do entendimento? Tô falando assim, por exemplo, eu tô buscando o dom da palavra, conhecimento, sabedoria. Mas quem não quer um negócio desse? Para conduzir a nossa vida, para saber lidar num mundo cheio de vozes, às vezes tão tenso, tão confuso às vezes. Quem não quer sabedoria? Para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Pensa. Já pensou? Porque o diabo também usa as pessoas. Já pensou alguém chegar a te falar alguma coisa e você achar que é de Deus e não é? Não é bom ter o dom do discernimento? Pois é. Deus já falou para nós o que fazer. Orar, ler a palavra e jejuar. Você precisa se esforçar, tá? Com amor, operamos corretamente nossos dons, que eu já falei. Quem não tem amor, gente, não pode ter dom, não. Porque aí a pessoa, ela vai atropelando as pessoas. Ela fala na hora errada, ela é ofensiva. Então, sem amor, inclusive a palavra fala disso, 1 Coríntios 14:1, ainda fala disso, do amor. Quem não tem amor, gente,
Ó, é complicado ter dom, tá? Melhor não buscar esse negócio não, porque Deus vai acabar com você. Deus não é brinquedo, não é bagaceira. Se você ler a palavra de Deus, você vai ter muito temor de Deus. E temor de Deus não é medo, é respeito. Você ama quem você respeita. Tá bom? Então temor é respeito de Deus. A gente precisa descobrir o nosso propósito, o porquê existimos. Você precisa, porque o seu dom está atrelado a esse propósito, lembra? Falei no início. Então você procura com zelo os dons, tá bom? Você procurou os seus dons? Oi, Renata, você procurou os seus dons? Você procura o dom específico que guarda relação com o seu propósito. Você não fica olhando os dons dos outros, não. Para de olhar a vida dos outros e cuida da sua vida. Então você acha que não é maravilhoso? Você já pensou? A pessoa tem o dom de cura, dom de fazer milagre? Você já pensou nisso? Você já pensou? Jesus tinha o dom de fazer milagre. Meu Deus do céu. É um donzão, né não? Se você ficar comparando, aí é muita mediocridade. Você tem inveja de dom, é para acabar com os piqui de Goiás. Então busque o dom que tem relação com o seu propósito. O meu propósito é falar da palavra de Deus, é mover o coração das pessoas, é fazer com que as pessoas vivam o que eu estou vivendo. Então, o dom de Deus que eu busco é o da palavra, do conhecimento e da sabedoria. Esses são os dons, não estou buscando os outros dons. Então, se o irmão tem o dom da profecia, da cura espiritual, glória a Deus por isso. O Deus é o mesmo. A forma de manifestar é diferente. Então, deixa eu te falar uma coisa, não inveja o dom dos outros, não. Ah, porque o outro fica mais famoso, a pessoa fica famosa e tal, não sei o quê. Faz que loucura, cara. Lembra que eu falei, o dom é para fortalecer o corpo de Cristo. O seu talento, você ganha dinheiro com ele, tá? Você ganha dinheiro, porque você precisa de dinheiro e a palavra de Deus fala de prosperidade, de capa a capa. Ele fala de prosperidade. Então, o nosso Deus é um Deus de prosperidade. Então Deus fala de dinheiro. O dinheiro é importante, você usa o talento. Você não usa o seu dom. Porque senão Deus vai afundar você. Não brinca com as coisas de Deus. Se você não está preparado, se você não transborda em amor, se você não tem o costume de ler a palavra, buscar conhecimento, entendimento, larga esse trem pra lá. Isso aí é para um nível superior, talvez um dia você alcance. Mas eu tô te trazendo uma informação que demorou para chegar para mim. Então, o que eu tô vivendo, eu quero que você viva. E por isso eu preciso compartilhar com você conhecimento, tá bom? Então, hoje eu trouxe sobre dons espirituais, que são 9 dons espirituais. Na quinta-feira, eu vou falar sobre os frutos do Espírito, que é o que às vezes confunde as pessoas na questão dos dons, né? Então, nós temos 9 dons espirituais. Sabedoria, conhecimento, fé, dom de cura, operação de milagre, dom de profecia, dom de discernimento, dom de línguas, dom de línguas e dom de interpretação de línguas. Lembra que uma tá atreladinha à outra? Então é muito importante quando a pessoa tem... Oi, Thaísa, tá boa, lindeza. Quando a pessoa tem o dom de línguas, precisa ser interpretado aquilo para que haja fortalecimento do corpo de Cristo, tá bom? Porque senão as pessoas não entendem, tá? Quando você estiver sozinho, você ora em línguas, tá tudo certo, é um poder do Espírito, tá tudo bem. Mas quando você estiver com outras pessoas, é para fortalecimento do corpo de Cristo. Então as pessoas têm que entender o que o Espírito tá falando ali, tá? Então os dons do Espírito não é para qualquer pessoa. É para quem tá buscando um profundo relacionamento com Deus. É para essas pessoas. Tá bom? Então não é para qualquer pessoa. E os dons espirituais é você subir de nível no seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque você só tem dom espiritual se você orar, ler a palavra e jejuar. Aí como é que vai fazer? Só tem isso quem buscou Deus. Oi, Amanda. Só tem isso quem buscou Deus, tá bom? Então eu quero abençoar a sua vida, profetizar sobre a sua vida nesse dia de hoje pra gente encerrar. Bênçãos sem medidas. Que a graça e a misericórdia de Deus seja sobre a sua vida. Que você não se preocupe com essa enfermidade que você tá. Porque ela não veio pra te matar. Eu não sei quem tá na live, eu não sei quem tá me ouvindo. Ela não veio pra te matar.
ela veio para te fazer evoluir. Então, que você seja um canal de bênção, onde quer que você coloque a planta dos seus pés, que onde você chegar, o Espírito Santo de Deus chegue com você. Que as pessoas possam perceber que você é uma pessoa diferente das outras pessoas. Não que você é melhor, mas que você carrega um Espírito. E para isso, há que se ter esforço. Para tudo que você quer ser excelente na vida, você vai ter que se esforçar. Então, por que com as coisas de Deus você vai ser bagaceira? Por que com as coisas de Deus é uma vez no domingo? E se a igreja, se a missa ou o culto passar de 1 hora e pouquinho, a sua bunda vira um formigueiro para ir embora. Então, deixa eu te falar uma coisa. Leva a sério as coisas de Deus. Que Deus vai te abençoar e te presentear com os dons dele, tá bom? Deus te abençoe, que a graça e a misericórdia seja sobre a sua vida. Que haja alegria, contentamento, cura, discernimento, sabedoria, sabe? Que Deus imunde seu coração com as coisas dele, com as coisas do alto, para que você viva uma vida significativa e extraordinária. Porque eu vou te falar uma coisa, você tem uma vida para viver. E é melhor você viver ela de forma intensa e apaixonada por aquele que tudo pode, tudo vê e já te viu no futuro. É melhor você confiar em Deus, né, Amanda? É melhor, tá bom? Vai ficar... Oi, Paula! Vai ficar gravado essa live. Eu sugiro, viu, Paula, que depois você assista. Falei sobre dons espirituais. Gente, benção, amei estudar o dia inteirinho sobre isso. Falar para vocês. E quinta, vou falar sobre os frutos do Espírito. Também consequência de quem busca intimidade com Deus. Coisas espirituais vêm de Deus, tá? Dons espirituais é de Deus. Não tem jeito de você buscar nesse mundo, senão você tá buscando na bagaceira do lugar errado. Então, orar, meditar, né, que é ler a palavra, e jejuar. É assim que você vai ter os frutos do Espírito e os dons do Espírito. Deus abençoe vocês e até quinta-feira. Gratidão.